Estamos trabalhando o Evangelho de Marcos na sequência e hoje temos um texto espinhoso. Marcos capítulo 6. Vamos trabalhar o texto do envio dos 12 e a morte de João Batista. Capítulo 6 do Evangelho de Marcos. É o início do verso, o final do verso 6 em diante. Jesus percorria as aldeias vizinhas ensinando. Chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão. Percebam que é o mínimo mesmo. Nada para o caminho, exceto um bordão, um pedaço de pau. Talvez para se defender de algum animal, dar na cabeça de uma cobra se aparecesse, espantar algum lobo, não é? Apenas um bordão. Aliás, foi com um bordão que Jacó cruzou o rio. Não é? É tudo que a gente precisa, um bordão. Nem pão, nem sacola, nem dinheiro. Aqui faz a gente pensar, né? Se Judas ficava com a bolsa e Judas foi sem dinheiro, alguém ficou com a bolsa. Não foi ninguém dos 12. Deve ter ficado com as discípulas, como o Elton disse de manhã. Mas aí eles foram sem dinheiro. Que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali até saírem daquele lugar. Se em algum lugar não quiserem recebê-los nem ouvi-los, ao saírem dali, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, eles pregavam ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Isso chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus havia se tornado conhecido. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso forças miraculosas operam nele. Outros diziam: é Elias. Ainda outros diziam: é profeta como um dos antigos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressuscitou. Porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, com a qual Herodes havia casado. Pois João lhe dizia: você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo e o mantinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, deu um banquete às autoridades, aos oficiais militares e às pessoas importantes da Galileia, a filha de Herodias, Joséfo vai dar o nome dela, que é Salomé, entrou no salão e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convidados. Então o rei disse à jovem: peça o que quiser e eu lhe darei. E fez este juramento: o que você me pedir eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Ela saiu e foi perguntar à mãe. José, um historiador da época, diz que a menina tinha entre 12 a 14 anos. Por isso ela foi conversar com a mãe para saber o que pedir. Ela saiu e foi perguntar à mãe: o que pedirei? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando-se apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora o senhor me dê num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido da jovem. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi
e o decapitou na prisão, e trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, a entregou à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram o corpo dele e o colocaram num túmulo. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Amém. Obrigado, Senhor, por tua palavra lida. Pedimos a tua graça e a tua bênção por ela e por nós. Amém. Nosso trabalho como pregadores consiste em 2 momentos. Primeiro, nós chamamos isso de hermenêutica. Analisar o texto, entender o texto, compreender o texto, entender por que ele foi escrito, qual o conteúdo dele. E depois, o segundo momento, que é mais importante, a aplicação que nós podemos fazer desse texto para os nossos dias. Porque o texto foi escrito para uma comunidade que viveu lá no ano 50, 60 da era cristã. Marcos escreveu para dar testemunho de que Jesus era o Filho de Deus. E de vez em quando ele fazia algumas digressões e contava algumas coisas que não estavam exatamente na história que ele estava narrando, mas era importante falar. E essa narrativa sobre a morte de João Batista é algo que Marcos resolveu contar, Mateus resolveu preservar, e Lucas, por exemplo, que teve contato com o Evangelho de Marcos, optou por não estender a história. Mas o que tem aqui, o envio dos 12, a morte de João Batista, semana que vem ainda vai continuar, né? Ou na próxima vez que eu falar com vocês, isso envolve a multiplicação dos pães. O Evangelho ele vai numa linha, nós costumamos cortar os pedaços e estudar só um pedaço, mas ele está em uma narrativa progressiva. Jesus está fazendo seu ministério, curando enfermos, ressuscitando mortos, como falamos semana passada, libertando oprimidos, mas em dado momento Jesus percebe é muito trabalho. Em Mateus, a narrativa no capítulo 8 é de muitas curas. E a mulher enferma, a filha de Jairo, são 2 cegos que chegam, um endemoniado, e é tanto trabalho que no final daquele dia Jesus fala para os seus discípulos: orem ao Senhor da seara, para que ele envie mais trabalhadores, porque os campos estão brancos, mas os trabalhadores, os ceifeiros, aqueles que colhem, são poucos. E então Jesus, no dia seguinte, vai designar os 12 e vai enviá-los para pregar. Tem muita gente enferma, tem muita gente oprimida, tem muita gente necessitada. Lembra o que falamos semana passada? Foi providencial que Jesus estivesse lá para que a filha de Jairo fosse ressuscitada. Se Jesus não estivesse lá, a filha de Jairo teria sido sepultada. Mas Jesus só podia estar em um lugar de cada vez. Ele é o verbo que se fez carne, preso no tempo, preso no espaço, um lugar de cada vez, uma cidade de cada vez. Mas é muita gente, é muita necessidade. Como fazer? Jesus resolve multiplicar por 7. Forma 6 duplas de discípulos, cada dupla vai para um lugar e ele fica só. Talvez com algumas outras pessoas com ele. Mas os 12 vão de 2 em 2, pelas aldeias e pelas vilas. Fazendo o quê? Orando pelos enfermos. Ungindo com óleo para que eles fossem curados. E Deus vai operando. Jesus não está fisicamente com seus discípulos. Mas parece que quando 2 ou 3 estão indo em nome dele, ele está presente. É isso que significa. Quando 2 de vocês estiverem reunidos em meu nome, eu estou com vocês. Quando ele mandou os discípulos de 2 em 2, na verdade Jesus ia com eles. E é por isso que eles voltam dizendo: mestre, em teu nome os espíritos malignos se submetem a nós. Do mesmo jeito que o Senhor tem autoridade. Porque Jesus falava por si, né? Eu te ordeno, sai. Agora, se eu falar, eu te ordeno, sai, eu já falei, quem é você? Eu sou Zé, filho de seu Osvaldo. De quem? Seu Osvaldo, Dona Vera.
Sei, não te conheço não. Agora se eu falar, sai em nome de Jesus, opa, Jesus ele conhece. Está entendendo? Então esses 2 ou 3 reunidos em meu nome, eles já tinham experimentado essa presença de Jesus com eles, quando eles foram de 2 em 2 pelas vilas e pelas aldeias. Isso multiplicou ainda mais essa fama de Jesus. Havia muitos anos que os judeus aguardavam o Messias. João Batista já havia surgido no deserto pregando e perguntavam, é você o Messias? Os líderes de Jerusalém foram a João e mandaram mensageiros perguntando, você é o Messias? Ele disse, não, eu não sou o Messias, eu não sou o ungido. Eu confesso que hoje foi difícil cantar pelo Messias, mas chamo sim. Eu estou com um problema com esse nome ultimamente, mas deixa isso para lá. Eu não estou marchando pelo Messias, não. Se o Messias for Jesus, eu estou marchando por ele. E daqui a pouco eu vou ter que entrar nesse assunto, porque a hermenêutica vai me chamar para isso. Quando a gente vê os apóstolos fazendo o trabalho, quando a gente vê o nome de Jesus sendo conhecido, isso atrai as autoridades de Jerusalém contra Jesus, como dirigiram a João. Mas agora João havia morrido. Quando morre João, qual é o movimento que está em evidência agora? É o movimento de Jesus. Aliás, já havia uma certa competição. Em dado momento, os seguidores de João Batista vão até ele e falam assim, olha, Jesus está batizando mais discípulos que você. E João responde, convém que ele cresça e que eu diminua. Eram ministérios paralelos. Eu vou dizer concorrentes no sentido que corriam na mesma direção, não que competiam entre si. Mas João Batista e Jesus tinham ministérios paralelos, que corriam na mesma direção. Por quê? Porque ambos tinham a mesma mensagem. Qual era? Arrependam-se. Os discípulos foram enviados de 2 em 2, e eles foram orando, pedindo cura para as pessoas, mas a mensagem deles era, arrependam-se dos seus pecados. Os outros evangelhos vão deixar isso claro. A mensagem de João Batista é, arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. A mensagem de Jesus, arrependam-se porque o reino de Deus é chegado. Os apóstolos vão orando pelos enfermos, vão expulsando demônios e vão dizendo às pessoas, arrependam-se. Isso é um papel profético. O papel profético é denunciar o pecado. Nós gostamos muito de falar de Jesus como rei, mas Jesus nunca aceitou a posição de rei. Esse é assunto para outro dia, quando falarmos da multiplicação de pães. Jesus nunca aceitou a posição de rei. Meu reino não é deste mundo. Você é o rei dos judeus, você está dizendo. Jesus não é o rei dos judeus. Ele não assumiu esse título. Pilatos mandou escrever. Iesus Nazoraios. Jesus Nazareno, rei dos judeus, em latim, em grego, em aramaico, para que todo mundo pudesse ler. Estava sobre a cabeça de Jesus essa declaração. Mas Jesus não é rei dos judeus. O título de Jesus é rei dos reis e senhor dos senhores. Jesus não aceitou o título que lhe foi dado e não reivindicou esse título. No templo de Jerusalém, os meninos disseram, Hosana, o filho de Davi, e as autoridades disseram, olha o que ele está falando. Eles estão dizendo que você é o Messias. Os pequeninos sabem o que falam, da boca deles vem o verdadeiro louvor. Mas Jesus, de si mesmo dizia que ele era o Filho de Deus. Jesus veio salvar os judeus, mas veio salvar os gregos, os romanos, os brasileiros e todos. Jesus não pertence a uma nação. O mundo pertence a Jesus. Os reinos deste mundo, todos, pertencem a Jesus. Amém? Mas comparar Jesus com o rei, ou comparar Jesus com o sacerdote, isso não é também muito adequado. Eu vou escrever sobre isso, né? Porque Jesus também não assumiu função sacerdotal, assim como João Batista.
Ambos se distanciaram do templo de Jerusalém. Sobre isso já falamos com vocês muitas vezes. Jesus não quis o lugar do sacerdote. Se pensarmos no culto do templo, Jesus não se apresenta como sacerdote. Jesus é apresentado como o cordeiro mudo que foi levado ao matadouro. Jesus não é sacerdote, se pensarmos na religião de Jerusalém. Jesus é o sacrifício. O ministério de Jesus é pautado por uma postura de profeta. Ele veio para denunciar o pecado. O pecado dos sacerdotes. O pecado dos reis. A conversa de Jesus com Pilatos é bem interessante. Pilatos acha que tem autoridade sobre Jesus. Jesus fala, você pensa que você tem autoridade sobre mim? Você acha que é você que manda aqui? É interessante ler, principalmente no Evangelho de João, o diálogo de Jesus com Pilatos. Como Jesus vai desconstruindo as convicções que Pilatos tem. Você sabe que eu tenho poder para te dar vida, para te soltar, para te prender. Você não tem poder nenhum sobre mim. Então, a percepção de Jesus sobre si mesmo e o ministério de Jesus é fortemente influenciado pela postura dos profetas, assim como João Batista. Por isso, a multidão, ou Herodes, quando começam a dizer, é um profeta, eles não estão errados. Porque a postura de Jesus é a postura dos profetas lá de trás. Eles não servem os sacerdotes do templo. Quando os sacerdotes são corruptos, eles vão lá e falam. Leia Ezequiel, leia Jeremias, leia Isaías, leia Miqueias, leia Amós, e você vai ver o que eles falam dos sacerdotes. Leia Malaquias, que as pessoas só leem Malaquias 3 para falar de dízimo, mas se vocês lerem exatamente o livro de Malaquias, é uma imprecação, uma condenação a todo aquele sistema de Jerusalém, particularmente aos sacerdotes. Então os profetas condenavam a classe sacerdotal de Jerusalém. E condenavam também os reis. Para isso, o exemplo melhor é Elias, que o rei falou, olha o perturbador de Israel, o meu inimigo. Porque os profetas não serviam aos reis, assim como não serviam à religiosidade do templo. Profetas servem a Deus, eles são boca de Deus. Se o rei peca, denuncia o pecado do rei. Se o sacerdote é corrupto, denuncia o pecado do sacerdote. Se a religião está longe, denuncia. Isaías capítulo 1, lemos hoje pela manhã. Não aguento mais os cultos solenes, as festas de vocês, os sacrifícios de vocês. Olha o profeta falando. Não suporto mais os incensos e os sacrifícios de vocês. O que é que o profeta está falando? Esse culto aí do templo, Deus não está feliz com ele. As festas, as assembleias, as luas novas, os ajuntamentos. Então os profetas sempre assumiram uma postura crítica. Por quê? Porque a mensagem do profeta é sempre arrependa-se. Muda. Muda de mentalidade, muda de atitude, muda de comportamento. Essa é a função profética. E é por isso que o envio dos 12 está associado ao ministério de João Batista. Porque eles foram nessa linha. Arrependam-se dos seus pecados. Enquanto curam, enquanto expulsam demônios, a mensagem é essa. Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino de Deus é chegado. A igreja não pode perder a sua vocação profética. A igreja não pode abandonar a sua postura de denunciar o pecado. Sempre que a igreja se submeteu aos reis, ou à instituição religiosa, que é representada pelos sacerdotes, se tornou a detentora do poder, ou se aliou ao poder, isso prejudicou o anúncio da fé. E nós, particularmente, somos batistas. Somos a primeira igreja batista de Brasília, somos herdeiros de uma tradição batista. E na tradição batista, nós não servimos o rei e não servimos o papa. Porque é isso que dá origem aos batistas.
Tem gente que não sabe a nossa história. Pensa que ser batista é porque é filho do seu João Batista, do seu Zé Batista, tem Batista no nome. Não. Não é porque nós somos da família Batista. Os batistas são um grupo que, quase 500 anos atrás, né, começaram a ficar desconfortáveis, aliás, pouco mais de 400, na verdade. Foram ficando desconfortáveis com esse negócio de papa querendo ser dono da igreja e rei querendo ser dono da igreja. Teve um grupo que falou, não, nós não vamos beijar o anel do papa, mas também não vamos beijar o anel do rei. O rei é no Estado, na igreja é Jesus. Nós não servimos ao rei em assuntos religiosos. A nossa consciência é livre para servir a Deus. Então os batistas nascem por um movimento que separa igreja e Estado. Por isso que nós não somos protestantes. Os protestantes não separam isso. Você tem a igreja protestante da Alemanha, que são os luteranos. O clero luterano é pago pelo Estado. Na Dinamarca, na Noruega, em outros países, o clero, a igreja é oficial do Estado e o clero é pago pelo Estado. Então o pastor é funcionário público. Ah, que bom, né? A igreja recebe provento do Estado, a igreja não tem que se preocupar em sustentar o seu clero. Que bênção, né, irmãos? Deus provendo para os pastores. Não. Nós não queremos servir o governo. Na religião, nosso assunto é com Deus. Então, os batistas nunca serão sustentados pelo Estado. Porque nós queremos ter a consciência livre. Porque se o Estado se desviar dos princípios da fé, nós queremos dizer, está errado, é pecado. É a nossa independência como igreja, a nossa independência como consciência pessoal, individual e coletiva. Então nós separamos igreja de Estado, isso para nós é fundamental. Eu sei que tem muita igreja batista que não sabe o que é ser batista, mas essa é a verdade da nossa origem. E é por isso que aqui a gente não orienta voto. Você pode votar em quem você quiser. Nós não direcionamos voto. Você, como cidadão, é livre para votar em quem você quiser. Exerça a democracia, porque a democracia moderna, inclusive, deve muito aos batistas. A democracia moderna, ela tem muito a ver com o movimento batista. E democracia não é o governo da maioria. Tive uma ideia, uma sacada rápida agora, na hora do louvor. A democracia é o governo dos capazes. A gente escolhe quem nós achamos que é mais capaz de fazer. Os mais capacitados são escolhidos para governar. Quando a gente acerta, é uma beleza. Quando a gente erra, é uma desgraça. Mas a democracia deveria ser o governo dos mais capacitados. Porque é assim que a gente faz na vida. Quando você está doente, você procura um médico. Quando você vai construir uma casa, você procura um engenheiro. Quando você está com um problema de vazamento na calha, você vai procurar alguém que sabe consertar telhado. Você tem um problema no seu carro, você vai onde? Na farmácia? Meu carro está ruim, vou na farmácia, falar com o farmacêutico. É assim que você faz? Não. Você vai numa oficina mecânica. Você procura quem é mais capaz. E quanto mais caro é seu carro, melhor a oficina que você procura. Não, meu carro é só em concessionário. Cada um sabe o carro que tem. Né? Vocês estão entendendo? A gente procura o mais capaz para resolver os nossos problemas. A democracia é isso. Nós vamos escolher os mais capazes. Por isso, para pertencer ao Estado no judiciário, tem que ser capacitado. Tem que ter competência, tem que saber fazer. Para ser ministro do Supremo, deveria ter notório saber jurídico. Deveria ser. Deveria ser um cargo decidido por notório saber jurídico. Nem sempre é, mas deveria ser. Para ser um deputado, deveria ser alguém capacitado para ser deputado. Não um brutamonte que não serve nem para ser policial. Com todo respeito, coronel. Não é?
Quem não tem competência para ser policial, não tem competência para ser um deputado. Mas o povo vota. Nós deveríamos escolher os mais capazes. A democracia é isso. Então nós batistas primamos pela democracia, inclusive dentro da igreja. Escolhemos na igreja os mais capazes. Quem gere o dinheiro da igreja? Os mais capazes para administrar. Quem faz o louvor da igreja? Os mais capazes para fazer o louvor. Quem ensina na igreja, no departamento infantil, as crianças? Os mais capazes. Mas por quê? Porque o Deus que chama é o Deus que capacita. É Deus que dá dons, não é isso? Deus não dá dom? Não estou dizendo que mais capaz é quem tem mais dinheiro, quem tem mais estudo. Não é isso, aquele que Deus capacitou. Aquele que Deus deu graça, aquele que Deus deu sabedoria. E a gente pega os mais capazes para fazer o trabalho que Deus o capacitou para fazer. Ora, se funciona na igreja, pode funcionar no país também. Então a nossa postura, como batistas, é uma postura de profetas. Nós ficamos sempre neutros. Nós não tomamos nenhum partido como nossa ideologia, não tomamos nenhum segmento a quem devamos fidelidade, senão a Jesus Cristo. Não nos transformamos numa instituição episcopal, como é o catolicismo romano, não nos transformamos numa instituição política, como é o Estado. Nós somos igreja de Jesus Cristo. Transitamos nesses dois mundos. Somos uma instituição religiosa, somos cidadãos de um Estado, mas sabemos nos manter numa posição profética como igreja. Agora, não é fácil ser profeta. Porque o profeta não se vende. E aqui é que entra a história de João Batista. Observem e lembrem-se do que Jesus disse de João. Dos nascidos de mulher. E quem não é nascido de mulher, gente? Dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. João é o maior dos profetas. E eu confesso que me causa repulsa perceber que o maior dos profetas morreu por um capricho, por uma vingança fria, sórdida, de uma mulher que divorciou-se do seu marido e casou-se com o seu cunhado, que também havia se divorciado. Ela era mulher de Herodes Filipe e ela se divorciou de Filipe para ficar com Herodes Antipas. Ambos se divorciaram e depois se casaram. E João Batista denunciava isso como pecado. Não te é lícito viver com a mulher do teu irmão. Porque João tinha a mesma interpretação de Jesus da lei. Ninguém deve se separar a menos que haja a relação ilícita. João tinha uma visão da lei rigorosa. Não havia um motivo para o divórcio, nem de Herodias, nem de Antipas. Por isso eles estavam vivendo uma relação que não era correta, à luz da lei de Moisés. Aqui é a lei de Moisés que regia. E João denuncia o pecado que eles viviam diante da lei de Moisés. João vai preso, porque não fica quieto, não cala a boca. O rei deve ter mandado algum mensageiro e falar: João, para quieto, não fala mais disso. Minha mulher está brava aqui em casa. Minha mulher está querendo te matar, João. E ela devia ficar o tempo todo no ouvido do marido: mata esse homem, você é um banana, você é um frouxo. Olha ele falando de nós aí, me chamando de pecadora, estão falando de mim no mercado, nas praças. Você não vai me defender? Calma, mulher. Ele é profeta. Olha o povo, está tudo atrás dele, você é doida. Você acha que eu vou mexer com ele? Ah, mas Herodias devia ser igual Dalila, de dia, de manhã, de tarde, de noite, no ouvido. Aí uma hora o Herodes Antipas prende ele. Prende ele. No cárcere ele vai ficar quieto. Pronto, mulher. Quietou? Está preso. Mata ele. Não, está preso, mulher. Mata ele.
É isso que está escrito aqui, gente. Herodias queria matá-lo, mas não achava como. Um dia o inteligente do rei, inebriado por uma dança talvez luxuriosa de uma adolescente, diante dos seus amigos, autoridades militares que estavam lá bajulando no seu aniversário, abre a boca para falar besteira sem pensar. Oferece para uma menina: te dou o que você quiser, até metade do reino. Os homens, com a testosterona aflorando, fazem muita besteira mesmo. A menina não sabia o que fazer, mas Herodias sabia o que queria. E aproveitou esta oportunidade. Mexeu mais uma vez com a vaidade, com o orgulho do marido. Pede a cabeça de João Batista. Quero ver ele negar na frente dos amigos. Percebem como é fútil? Como o maior dos profetas morre por um capricho? Não apenas porque denunciava o pecado, mas as circunstâncias que envolvem a morte de João Batista, elas são indecentes. E o rei, para não ficar mal diante das pessoas, em vez de dizer: menina, você está louca, vai lá para sua mãe e fala para ela mudar o pedido. Isso não é coisa que se peça. Cabeça de profeta não será servido numa bandeja por causa de uma dança. Mas a vida de João Batista foi trocada por uma promessa feita em função de uma dança. Você acha que é fácil ser profeta? Por isso em Lucas 13, Jesus fala: Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes eu quis te reunir, quis abrigar teus filhos como a galinha protege seus pintinhos. Mas você mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Por isso Jerusalém foi reduzida a ruínas décadas depois. Quando Jesus entrou em Jerusalém, tempos depois, ele chorou pela cidade. Porque ele falou assim: os teus inimigos vão te cercar e vão matar todos os teus habitantes. Como não há juízo para pessoas que se comportam assim, que matam os profetas, que apedrejam aqueles que Deus envia. Então há um preço para ser igreja profética. É a igreja que não se vende. É a igreja que não beija a mão do rei. É a igreja que não passa a mão na cabeça do sacerdote quando ele está errado. É a igreja que não transforma o seu culto em alguma coisa que desagrada a Deus. Porque o culto de Jerusalém podia agradar os sacerdotes e manter aquele sistema financeiro em alto rendimento. Mas não agradava mais a Deus. O sistema religioso de Jerusalém alimentava a política, alimentava o dinheiro, alimentava o turismo religioso na cidade. As pessoas viviam disso. Mas nada disso tinha a ver com os interesses de Deus. Por isso Jesus falou para os discípulos: olha, não vai ficar pedra sobre pedra desse templo, porque isso aí tem que ser destruído. E foi. Então a igreja, quando ela é profética, ela tem que entender que se a religião não serve mais a Deus, ela tem que ser reformulada. Se o espaço físico não serve mais aos interesses de Deus, vamos para a rua. Se as ruas não servem mais ao interesse de Deus, vamos para os rios, para as praias, enfim. Nós temos que estar nas condições em que Deus nos permite trabalhar. Se vamos, como João, pregar no deserto e não no templo, vamos para o deserto.
Mas se podemos pregar na cidade, como Jesus, preguemos na cidade. É interessante que Jesus pregava no templo. João não. Mas Jesus pregava no templo. É difícil também a gente colocar Jesus como profeta, porque Jesus não é tão radical quanto João. Mas a nossa missão, irmãos, é uma missão árdua. Por isso eu particularmente me sinto muito incomodado nos últimos meses com a postura acrítica da igreja. Com a confusão que existe entre uma ideologia que parece servir os interesses do cristianismo, mas isso é discurso. Isso é discurso. O pastor Welton veio conversar comigo agora à tarde, falou: Zé, desculpa, hoje eu acabei falando umas coisas. Eu falei: não, você fez bem. Eu falei: você vai ver o que eu vou falar hoje à noite. Parece que hoje nós estamos num dia de política, ele falou disso de manhã, nós não conversamos antes. Ele conversou depois de ter falado, né? E eu só estou falando disso hoje também porque está é o que eu falei, hermenêutica, é o texto. Eu estou trabalhando Marcos, e João Batista foi morto por um rei porque denunciava o pecado. E nós estamos vendo uma igreja que está comendo no palácio. Uma igreja que está feliz de ter pastor ministro. Nem que seja para fazer besteira. É chique, nós temos 3 pastores no ministério. Nunca teve 3 ministros, pastores evangélicos. Sim, e aí? Se forem os mais competentes, ótimo. Se for para servir como cidadão ao Estado, ótimo. Não confunda o púlpito com o ministério. Não confunda a tribuna do Congresso com o púlpito da igreja. Cabo Daciolo, glória a Deus. Gente, não rola, me desculpa. Não dá. Não vamos misturar as estações. Não vamos confundir a democracia brasileira. Ela permite que evangélicos exerçam a política e devemos ter os melhores quadros nas nossas igrejas a serviço do Estado. Devemos. Pessoas qualificadas, preparadas para a função pública, seja em qualquer nível. Por que não um presidente evangélico mesmo? Podemos ter. Mas não é porque alguém que é evangélico está lá que a igreja está conquistando. Não, às vezes a igreja está se corrompendo. Às vezes a igreja está se perdendo. Às vezes a igreja está se vendendo, se inebriando, se encantando. É Daniel na Babilônia dizendo: eu não vou comer da mesa do rei. A mesa do rei eu não como. São sacrifícios a ídolos. Não como. O vinho não me interessa. Eu quero ser sóbrio. Eu não quero perder a razão. Eu bebo água, sóbrio o tempo todo. Porque se eu beber vinho no banquete do rei, para fazer o que eles fazem, se eu sair do meu juízo, no meio do banquete na Babilônia, eu vou me tornar como um deles. É melhor eu beber água, manter-me sempre centrado, equilibrado, sensato, sóbrio. Nada com os ídolos, nada com o pecado. Sou profeta. Minha missão aqui é de Deus. Estou na Babilônia, estou no exílio. Possivelmente eunuco. Sabia não? O cara que cuidava de Daniel era o guarda, era o chefe de quem? Dos eunucos. Já ouviu falar da esposa de Daniel? Dos filhos de Sadraque, Mesaque e Abdenego? Nem vai ouvir. Estavam lá na Babilônia para cumprir um propósito. E lá eles fizeram diferença. Nós não nos curvamos diante da estátua. Nós estamos aqui porque os nossos pais se curvaram aos ídolos. Mas pode tocar a trombeta e aquecer a fornalha 7 vezes, que nós não nos curvaremos.
Daniel capítulo 3. A igreja é isso. Quando o rei fica doido e manda que todo mundo se ajoelhe para o Deus dele, a gente não entra na do rei, não. Tem a fornalha, tem a ameaça. Esquenta. Taca a lenha na fornalha. E taca a gente na fornalha. Se Deus quiser livrar, livra. Se não quiser livrar, não livra. Mas nós não nos ajoelhamos diante do ídolo. Não estamos à venda. Não nos encantamos com os banquetes do rei. Eu comi croissant com a ministra Tereza Campelo, Dilma. Gostoso o croissant lá no Planalto. O café lá é bom. Lula, Temer. Estive lá, pertinho deles. 22 anos aqui, gente, já fui muitas vezes. Senado, Câmara. Isso faz parte das minhas funções. Ouvir, às vezes orar. Michel Temer, a pessoa via falando que o Temer era satanista, né, coisa assim. Puxa vida. Pessoa cortês, dizendo para ela, olha, meu motorista é evangélico, a nossa funcionária, a secretária da minha esposa lá em casa é evangélica, por gentileza, por favor, orem por mim. Eu sei que ele não é religioso, mas recebeu oração com toda a cortesia, tá? Faz parte, político fino, educado, para compensar a falta de modos do que veio antes, né? Mas assim, a Dilma não pediu oração não, mas a Lula aceitava oração, Dilma, não vou dizer que eu já orei com ela, porque acho que a Dilma nunca vi. Mas Lula aceitava oração, Temer aceitava oração. Faz parte disso. É o que eles fazem. Eles dependem de votos. Eles são simpáticos a todos. Nós não. Eu não tenho obrigação de ser simpático a ninguém. Na minha função pastoral, na minha função profética, se for errado, está errado. E é pecado. Então a gente denuncia o pecado. Eu não empresto a minha credibilidade a outra pessoa. Porque eles fazem isso. Se precisar da tua cabeça, é assim que funciona. Para salvar a minha popularidade, você vai. Não confie nos reis. Aliás, o salmista diz isso, né? Não confieis nem nos reis, nem nos príncipes, nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Salmo 146. Não confie nos reis. Não confie nos príncipes. E vou te dizer, não confie nos sacerdotes, que estão a serviço de uma instituição religiosa, porque eles amam mais a instituição do que as pessoas. Às vezes defendem muito mais a instituição do que as pessoas. João Batista morreu, o maior dos profetas. Morreu por um capricho e porque um rei foi incapaz de dizer, falei besteira, estava bêbado. Mulher, seu pedido não vai ser atendido. Amigos, perdoem. Prometi o que nenhum homem deveria prometer. Fui insano e fui louco, volto atrás no que falei. Menina, seu pedido foi cancelado. Isso seria um homem de verdade. Um rei desse eu seguiria. Mas um rei vaidoso, ciumento, caprichoso, vingativo, não me interessa. Esse não tem o Espírito de Cristo, não tem minha lealdade. Cristo é maior. Profetas morrem porque seguem a Deus. Creio que todos entenderam. Creio que foi suficientemente claro. E eu oro com vocês, irmãos, para que nós tenhamos um país melhor.
Mas precisamos muito de que os mais capazes estejam no lugar certo para poder fazer a coisa certa. Só que a democracia nem sempre escolhe os mais capazes. E talvez os mais capazes nem estejam se voluntariando para assumir as funções. Eu acho que talvez esse seja o nosso grande problema no Brasil. Que os mais capazes não querem cuidar do que é dos outros, só querem cuidar do que é seu. E essa é uma diferença. Deus sempre chamou para a sua obra quem cuidava bem do que é dos outros. Para finalizar, pensamento surgiu agora. Quando Deus chamou Moisés, o homem mais capaz para aquela missão, ele estava cuidando dos rebanhos do seu sogro. Quando Moisés achava que ele era o filho da filha de Faraó, o príncipe do Egito, quando ele se achava o tal, Moisés não foi aceito por Deus. Mas quando ele estava lá, cuidando dos rebanhos do seu sogro, humildemente, Deus foi buscá-lo. Onde estava Davi? Possivelmente o filho bastardo de Jessé, que nem vivia na casa, cuidando dos rebanhos do seu pai. Mas quem matava leão, quem matava urso, para defender uma ovelha, Deus falou, esse menino me interessa. Vou botar ele para cuidar do que é meu, porque ele é corajoso. Ele enfrenta leão, ele enfrenta urso por uma res, por um animal. Quero ele para cuidar das minhas coisas. Pedro, Tiago, João, André estavam pescando. E sabe de quem era o barco? Do pai deles. Porque quando eles foram embora, ficou com Zebedeu, a pequena companhia de pesca. Deixaram as redes, deixaram os barcos com Zebedeu e foram embora. Quem trabalha para os outros, interessa para Deus. Porque Deus quer gente que trabalhe para Ele e não para si. Deus quer gente que trabalhe para Ele. E talvez esse seja o grande problema da democracia. Os melhores não querem trabalhar para os outros. É gente que quer trabalhar para si. E aí, nós não temos os melhores quadros para fazer as melhores coisas. Às vezes, um ou outro aparece. Vamos orar para que mais boas pessoas, homens e mulheres, capacitados, assumam as funções importantes no nosso país. Tanto os 11, como o 1 que senta lá naquela cadeira, como os 513, como os 81, que em todos esses níveis nós tenhamos gente de bem, gente competente, gente séria, para que o país comece a melhorar. E nós também, do lado de cá, façamos o nosso papel, como igreja e como cidadãos. Não será fácil. Nunca foi e nunca será. Mas nós temos que fazer o nosso trabalho. Amém?